mais um tema que cai todo ano no Enem, bioenergética. Dessa vez, fazendo aqui uma análise comparativa da fermentação e da respiração celular. E por que que bioenergética é tão frequente? Porque uma habilidade, né, da nossa matriz de referência do Enem, que é a habilidade 8, pede que se identifique etapas em processos de obtenção, transformação, utilização ou reciclagem de recursos naturais energéticos. Ora, energéticos são os recursos bioenergéticos, tá certo? E os recursos bioenergéticos estão intimamente associados com processos biológicos. Vamos lá? O processo de fermentação, ele é um processo bem simples. No processo de fermentação, nós temos a glicose sendo quebrada, gerando 2 ácidos pirúvicos. Por fermentação, esse ácido pirúvico poderá gerar ácido lático ou álcool etílico. No processo de fermentação, a glicose é parcialmente quebrada, gerando 2 moléculas de ATP. Essa reação de quebra parcial da glicose ocorre no citoplasma e é denominada glicólise. Já o processo de respiração, ele é uma etapa evolutiva posterior, é uma conquista evolutiva posterior. O que é que a gente tem? A gente tem mais 2 etapas que vão acontecer dentro da mitocôndria. Mas o início da respiração é da mesma forma que o início da fermentação, ou seja, é um processo de glicólise. Aqui nós temos, na respiração, a glicose vai ser quebrada pela glicólise. Em seguida, o ácido pirúvico vai liberar CO2, mas essa liberação é quando ele está já entrando na mitocôndria, literalmente, tá? E ele se transforma em ácido acético e depois em acetil, tá certo? E ele vai viver um ciclo chamado ciclo de Krebs, onde mais gás carbônico vai ser liberado. E hidrogênios vão ser transportados por moléculas de NAD e de FAD, que são transportadores de hidrogênios, para que aconteça a cadeia respiratória. Vamos aqui fazer um esquema bem básico do processo de respiração celular, para que a gente perceba que enquanto a fermentação é uma degradação parcial da glicose, no processo de respiração há uma degradação total da glicose, onde vai se extrair o máximo de energia, mais de 30 moléculas de ATP, e vai se gerar aí gás carbônico e água como resíduo. Mas veja, a respiração celular, o primeiro momento é a glicólise. Então, no momento de glicólise, a gente tem que a molécula de glicose vai ser quebrada parcialmente e vai gerar piruvato, tá? Vai gerar piruvato. E nesse processo vão ser geradas 2 moléculas de ATP e hidrogênios vão estar sendo liberados. E esses hidrogênios são transportados por moléculas ditas NAD. Em seguida, gente, o piruvato, atenção, o piruvato ele vai penetrar na mitocôndria. Então aqui a gente já vai ter o processo de penetração na mitocôndria do piruvato. E esse piruvato, ao penetrar na mitocôndria, ele vai liberar gás carbônico, vai liberar também hidrogênio, tá? Que vai ser transportado pelo NAD, e ele se torna agora uma molécula chamada acetil. Acetil que automaticamente interage com a coenzima A e se torna acetil-CoA. Essa molécula vai viver um ciclo de reação química, onde ela vai interagir com um ácido chamado ácido oxalaxético, e isso vai gerar um ácido chamado ácido cítrico. Daí, essa etapa aqui recebe o nome de ciclo de Krebs, mas atenção, o próprio Enem já fez questão chamando de ciclo do ácido cítrico. Sim, ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico. Qual é a filosofia dessa história, tá? É que essa molécula vai viver um processo de degradação onde cada acetil vai gerar 2 CO2, tá? Vai estar liberando 3 moléculas de NAD, vai estar liberando uma molécula de FAD. Na verdade, atenção, NAD e FAD são transportadores de hidrogênio.
E isso está acontecendo dentro da mitocôndria. O ciclo de Krebs vai estar acontecendo na matriz mitocondrial. Aí, galera, lembre que a mitocôndria, ela tem aqui, chamando a atenção para essas membranas, que são as cristas mitocondriais. E é aqui a nível de cristas mitocondriais que vai haver a produção de uma grande quantidade de ATP numa reação chamada cadeia respiratória. O que é a cadeia respiratória? Vê bem, eu vou pegar exatamente uma crista da mitocôndria e aí os hidrogênios que foram gerados, todos transportados via NAD ou via FAD. Então vamos trazer aqui o NAD. Esse NAD ele vai liberar o hidrogênio e o hidrogênio vai ser quebrado. Quebrado em quê? Separado prótons de elétrons. Então estamos separando aqui os elétrons do hidrogênio e prótons de hidrogênio. Esses elétrons eles vão passar por uma cadeia de transportadores que são chamados de citocromos. À medida que o elétron vai pulando de citocromo em citocromo, ele vai liberando energia. Então aqui ele já vai chegar um elétronzinho calmo. Aquele estava um elétronzão, aquele chegou um elétronzinho, porque ele foi liberando energia. A energia que ele liberou foi utilizada para bombear os hidrogênios, tá certo? Por proteínas canais, por proteínas que gastam energia, para que os hidrogênios viessem para esse espaço. Só que aí o hidrogênio é meio confuso. Quando ele é bombeado, ele diz, eu quero voltar. E para que ele volte, ele passa por uma proteína. Essa proteína tem o nome de ATP sintetase ou ATP sintase, e ela extrai energia do hidrogênio, tá? Ela extrai energia do hidrogênio. Nesse lugar aqui, atenção, molécula de adenosina de fosfato, mas fosfato sem energia. Por causa da energia que é extraída do hidrogênio, vai poder produzir uma molécula com mais energia, que é o ATP, que guarda energia nas ligações fosfato. Aí você vai dizer, Meriane, esse hidrogênio, o que é que acontece com ele? Veja, é uma coisa muito massa. Aqui tem o oxigênio. O oxigênio recebe os elétrons, fica negativamente carregado, aí diz, que amor, vai ser uma coisa muito legal eu casar com esse hidrogênio. E, consequentemente, o produto desse love é a molécula de água. Então, na cadeia respiratória, a gente tem muita produção de ATP e produção de molécula de água. Porque o oxigênio, esse oxigênio que a gente respira, o que é que ele vai fazer? Aqui, aqui nas cristas mitocondriais. O grande papel dele vai ser aqui dentro da mitocôndria ser aceptor final dos hidrogênios, gerando água, porque esses hidrogênios, eles não podem ficar livres. Se livres, eles acidificam o meio, tá certo? Então, por isso aqui no esquema, na cadeia respiratória, os hidrogênios gerando ATP e o oxigênio gerando água. Oxigênio casando com os hidrogênios e gerando água. Massa? O processo de respiração, ele vai gerar muito ATP, porque ele gera ATP aqui, tá? Aqui no ciclo de Krebs também, vou chamar a atenção, que vai gerar, cada acetil gera 2 CO2, 3 NADs, 1 FAD e um ATP, tá? Que é o saldo para um acetil. Mas uma glicose, ela gera 2 perifatos. Então, consequentemente, uma glicose vai gerar 2 acetil. Obviamente, vão viver 2 ciclos de Krebs, tá? Então, fera, vamos agora resolver uma questão sobre esse tema, sempre muito frequente no Enem. Veja bem, normalmente as células do organismo humano realizam a respiração aeróbica, na qual o consumo de uma molécula de glicose gera 38 moléculas de ATP. Contudo, em condições anaeróbicas, o consumo de uma molécula de glicose pelas células é capaz de gerar 2 moléculas de ATP. E aí está se falando da fermentação. O dado é o seguinte, na respiração, 38 moléculas de ATP, na verdade mais de 30. E no processo de fermentação, gerando, quer dizer, uma glicose. Para isso a gente compreender o seguinte,
Uma glicose, se respirada, gera 38 ATPs. Se fermentada, gera 2 ATPs. Essa é a informação dada, ó, aqui no texto central. Aí a pergunta, né, exibe um gráfico. Não fique gastando tempo com gráfico. Vá para a pergunta para ver o que é que você tem que olhar no gráfico. Não é porque você ficar, deixa eu olhar essa curva, não dá, não rola, tá? Vá para a pergunta, volta no gráfico depois. A dica é essa. Lembre que não é nem 3 minutos por questão. A pergunta é: qual curva representa o perfil de consumo de glicose para a manutenção da homeostase de uma célula que inicialmente está em condição anaeróbica e é submetida a um aumento gradual da concentração de oxigênio, exatamente aumentando o consumo de glicose em função da concentração de oxigênio. Aí eu chamo a atenção que a pergunta é qual, tá? A pergunta é clara. Qual curva representa o perfil do consumo de glicose? Então, quer saber o consumo de glicose. E aí diz, primeiro, a célula, né, está inicialmente numa condição anaeróbica. Primeiro, ela está anaeróbica. Depois, vai aumentando gradativamente o oxigênio. Vamos analisar. Imagine que eu preciso de 100 ATPs. Fermentando, eu vou precisar de 50 glicoses para meus 100 ATPs. Respirando, eu vou precisar de menos de 3 glicoses para meus 100 ATPs. Ficou clara essa ideia? Então, ó, quando está anaeróbico, nesse momento, vai ter alto consumo de glicose para produzir o ATP que é necessário. Por quê? Porque cada glicose só rende 2 ATP, se liga. Na hora que aumenta o oxigênio, vai passar a respirar, o que é que eu vou ter? Uma redução do consumo de glicose. Ora, se eu comecei inicialmente consumindo muita glicose e depois vou consumir menos glicose, que curva mostra isso? Comecei consumindo muito, terminei consumindo pouco. Olha aqui essa curva 5. A curva 5 começa alto consumo de glicose, termina baixo consumo de glicose. Por que baixo consumo de glicose? Porque aqui tem muito oxigênio. Como tem muito oxigênio, está produzindo ATP por respiração. Ao produzir ATP por respiração, cada uma glicose gera muito mais ATP, tá? Então é isso que quer que seja que o aluno compreenda. Portanto, letra E, curva 5, responde essa questão. Legal? Um grande abraço para você e fica ligado aqui com a gente no nosso canal, sempre com novidades para você.